Informação no Girassol Jornal, boa noite. Urgências médicas, casos resultantes de AVC e acidentes de viação dominam estatísticas do fim de semana em Luanda. Município do Quilamba, moradores do Bita Progresso queixam-se da falta de água e saneamento na zona. O governo promete manter investimento na expansão da rede elétrica e de abastecimento de água no país. O Presidente da República inaugurou hoje no Luau o Parque Fotovoltaico. A Assembleia Nacional debate sobre a proposta de lei de informações falsas na internet foi suspenso. Pelo menos 130 cidadãos nigerianos. Outra vez, boa noite. O Presidente da República, João Lourenço, afirmou nesta segunda-feira no município do Luau, província do Mochico-Leste, que o Governo vai manter o forte investimento na expansão da energia elétrica e no abastecimento de água potável em todo o país para garantir o desenvolvimento económico e o bem-estar das populações. Em declarações à imprensa, após a inauguração do Parque Fotovoltaico do Luau, o chefe de Estado considerou que a nova infraestrutura vai reforçar a estratégia nacional de aumento da oferta de energia. A aeronave presidencial aterrou no aeroporto General Sapilinha Sambalanga, no Luau, por volta das 9h30. João Lourenço foi recebido por membros do Executivo e pelo governador provincial do Mochico-Leste, Crispiniano dos Santos. Depois de uma calorosa saudação da população, o Presidente da República seguiu para o ponto de asfaltagem das obras da Estrada Nacional 190 e 250. Momentos depois, o Presidente da República acompanhou o vídeo institucional sobre a construção do Parque Fotovoltaico do Luau, tendo posteriormente feito o corte de fita da inauguração e acionado a sirene da ligação da infraestrutura. Após visita efetuada ao Parque Solar, o chefe de Estado, em conferência de imprensa, sinalizou a aposta do Executivo na construção de mais parques solares para o desenvolvimento sustentável do país. Essa tendência vai continuar a nível de todo o país, para as 21 províncias. E hoje, por maioria de razão, uma vez que estamos a viver um momento em que os combustíveis fósseis estão, por um lado, escassos e, por outro lado, mais caros, cada vez mais caros. Portanto, o investimento em fontes alternativas, que é o caso da energia solar, faz todo o sentido. Ali onde a energia da rede nacional não chegar, nós vamos encontrar como alternativa estes parques solares, sobretudo estes da última geração, que já compreendem o armazenamento da energia produzida durante o dia para que possa ser consumida 24 sobre 24 horas. João Lourenço defendeu, por outro lado, a necessidade das autoridades tradicionais e governamentais reforçarem a educação nas comunidades para a segurança do bem público. Portanto, nós começamos aqui da parte leste, estamos a ir do leste para o oeste, ao encontro do Cuito-Bié, que está no centro do nosso país. Como viram, já temos 62 quilômetros de estrada asfaltada entre o Luau e o Luacano. Estamos a continuar essa obra para o Lumé de Cameia, Leua, Luena. Vamos ligar com a província vizinha do Bié, portanto, com Munhango, Coemba, Camacupa e com o Jibié. Ou seja, vamos ter ao lado da linha férrea uma estrada que vai sair do Lubito, do litoral, até aqui ao Luau, na fronteira com o país vizinho, a RDC. Relativamente às obras de asfaltagem da Estrada Nacional 190 e 250, o chefe de Estado disse que neste momento as obras estão com uma execução física de 62%. A principal segurança deve ser a das comunidades. As comunidades são as que têm a maior responsabilidade em garantir que este tipo de empreendimentos não sofra vandalização. Os pais, as autoridades tradicionais devem, na comunidade,
educar, sobretudo os nossos jovens, para a importância desses projetos que são para eles. Esse projeto não foi feito para mim. Esse projeto foi feito precisamente, infelizmente, para as pessoas que, poucos, que venham vandalizar os mesmos. Portanto, a educação nas comunidades, educação e vigilância, não basta educar. É preciso educar e vigiar. Se algum jovem comparecer na aldeia, no bairro, com um painel desses, é evidente que roubou o painel. Então é preciso denunciar e repreender ou castigar esse mesmo prevaricador. Ouvíamos o Presidente da República, João Lourenço, momentos após a inauguração do Parque Fotovoltaico. De realçar que o Presidente da República manteve também um encontro com o Governador da província do Mochico Leste, Crispiniano dos Santos, bem como da autoridade tradicional Rainha Nhakatolo. Com a inauguração do Parque Fotovoltaico do Luau, com capacidade de produção de 32,2 megawatts, o Governo cumpre mais um importante passo no domínio da eletrificação com base em fontes limpas, renovadas e acessíveis, afirmou nesta segunda-feira o Ministro da Energia e Água, João Batista Borges. Já o Governador do Mochico Leste, Crispiniano dos Santos, disse que o momento representa um passo significativo na melhoria da qualidade de vida da população da zona. O Ministro da Energia e Água, João Batista Borges, disse que o Parque Solar do Luau traz benefícios concretos como a estabilidade da energia e a redução de combustíveis fósseis, o que vai promover o desenvolvimento da cidade. Este investimento traz benefícios concretos. Primeiro, energia estável e sustentável para milhares de pessoas. Segundo, redução da dependência de combustíveis fósseis e dos custos associados. Terceiro, criação de empregos locais, tanto na construção como na operação e manutenção. E, por último, impulsa a economia rural, permitindo que pequenas indústrias, escolas, centros de saúde e agricultores tenham acesso à energia estável. Mas, acima de tudo, este projeto demonstra que o desenvolvimento não pode ser privilégio das cidades. O desenvolvimento tem de chegar onde as pessoas vivem, trabalham e sonham. Tem de chegar ao campo, às aldeias, às comunidades que durante décadas foram esquecidas. João Batista Borges destacou que, com a eletrificação do Luau, o corredor do Lubito será impulsionado rumo ao sucesso. A eletrificação do Luau não é apenas um investimento local, é uma peça fundamental para o sucesso do corredor do Lubito. Sem energia não há logística moderna, sem logística não há desenvolvimento regional. Com este parque solar, o Luau transforma-se num ponto de força e o corredor ganha competitividade, sustentabilidade e impacto social real. Este empreendimento, que atenderá mais de 100 mil habitantes, é o maior parque solar com armazenamento construído até agora no país e uma clara aposta do Executivo em soluções tecnológicas avançadas, limpas, eficientes e ajustadas às necessidades do presente e às exigências do futuro. Este parque solar insere-se na estratégia do Executivo de expansão e diversificação da matriz energética nacional, com forte aposta nas energias renováveis, na eficiência econômica e na sustentabilidade ambiental. E o governador do Mochico Leste, Crispiniano dos Santos, fez saber que o ato representa a melhoria da qualidade de vida da população. Mais do que uma simples inauguração de uma obra que marca um antes e um depois no domínio da distribuição de energia, este ato representa também o compromisso inequívoco de Vossa Excelência na promoção de energias limpas e com a melhoria da qualidade de vida das nossas populações. Permitam-me afirmar que a paz e a nova divisão político-administrativa constituem dois pilares fundamentais, dois trilhos que conduzem a Angola pelo caminho do progresso. E a liderança de Vossa Excelência tem sido determinante na condução desse percurso, cujo destino se afirma hoje com clareza na construção e inauguração de vários equipamentos sociais na nossa província. Reações das autoridades governamentais sobre a entrada em funcionamento do Parque Fotovoltaico do Luau, inaugurado hoje pelo Presidente da República, João Lourenço. Girassol Jornal, segunda-feira, o programa de combate aos efeitos da seca no sul do país, lançado na semana passada, foi bem recebido pelas autoridades tradicionais na província da Huila.
O representante das autoridades tradicionais da Huila considera o programa de combate aos efeitos da seca no sul do país uma mais-valia para as populações da região. Daniel de Souza diz que mais água vai permitir melhorar a qualidade de vida nas zonas abrangidas pelo programa. É uma mais-valia para todos nós. Vocês sabem que os senhores jornais sabem que hoje em dia água é vida, sem água não se pode fazer nada, mas com água já podemos produzir o nosso alimento a nível da nossa província. O líder tradicional lembrou que a chuva atrasou este ano, causando muitas perdas na produção agrícola e afetando igualmente a criação de gado. Situação que será alterada com o programa que foi bem recebido pelas autoridades tradicionais da província. Nós ficamos satisfeitos porque as populações têm dependido muito das chuvas para cultivar, para arranjar a forma de poder adquirir a água. A água tem sido um bocadinho difícil aqui na nossa província. Com esse lançamento do projeto, acreditamos que o país vai avançar e também a nossa província vai desenvolver, porque as populações dependiam muito da chuva. Que as chuvas caem vão produzir. E nós, este ano, na província, a chuva atrasou muito e queimou muito. Houve muitas estiagens a nível da nossa província, não só nos Gambo ou em outras áreas, mas também, em particular, aqui no município de Urbano. Vai ajudar no nosso gado, beberamento do gado a nível da nossa província, ajudar as nossas populações também a terem uma produção mais eficaz. O programa de combate aos efeitos da seca no sul do país, lançado na semana passada no Lubango, está avaliado em 1,6 mil milhões de dólares, integra 12 lotes de intervenção com execução até 2030 e contempla barragens, sistemas de captação, canais adutores, furos, reservatórios e redes de distribuição. E falamos de saúde a seguir. O Hospital Josina Machel, em Luanda, atendeu nas últimas 72 horas mais de 1.300 pacientes, com registro de um óbito. Casos resultantes de acidentes vasculares cerebrais, acidentes de viação, anemia e malária destacam-se no quadro das estatísticas. A unidade de saúde, considerado como o maior e mais antigo hospital público do país, os acidentes de viação lideram as estatísticas com cerca de 500 pacientes atendidos. Aqui no Hospital Josina Machel, durante as últimas 72 horas, tivemos um movimento muito agitado mesmo. Registramos cerca de 1.327 pacientes observados entre as especialidades, mesmo os politraumatizados, vítimas de acidentes de aviação, agressão por arma branca, entre outros. E depois temos as doenças crônicas descompensadas, como a diabetes mellitus, a hipertensão arterial, diabetes, que podem evoluir para o AVC, o acidente cerebrovascular. Nós registramos, nas últimas 72 horas, cerca de 11 acidentes cerebrovasculares. Claudina Patrício, de 38 anos, sofre de anemia sem critério de hemotransfusão há anos. Diz que fazia tratamentos à base de folhas, mas sem sucesso. Quando começou a piorar, deslocou-se a um centro médico, mas o quadro era o mesmo. Recorreu ao Hospital Josina Machel, onde recebe tratamento. Esses medicamentos tradicionais que dizem de maculo, nada melhorou. A Polícia Nacional em Benguela apreendeu quantidades consideráveis de gasolina conservada em bidões. O produto encontra-se em processo de averiguação com vista a apurar os moldes da sua aquisição e destino. Ainda em Benguela, a polícia apresentou um grupo de cidadãos que se dedicavam a diferentes práticas criminosas na região. A Polícia Nacional no município dos Navegantes apresentou nesta segunda-feira o balanço das ocorrências, onde constam várias infrações, entre as quais assaltos e suposto contrabando de combustível. São cerca de 2.500 litros de gasolinas apreendidos que eram transportados através deste triciclo. 124 bidões de combustível do tipo gasolina, que corresponde a 2.084 2.480 litros de combustíveis. Portanto, as diligências prosseguem para se apurar se tem que ver com contrabando do mesmo. Importa aqui salientar que foi posta a circular nas redes sociais uma agressão física a uma senhora idosa de 51 anos de idade, com pedras na cabeça, que resultou na sutura de 4 pontos.
Portanto, este indivíduo também, por força do mandado de detenção, já se encontra detido e vai ser apresentado ao Ministério Público para os procedimentos que se impõem. No balanço do último fim de semana consta a detenção de vários cidadãos que se dedicavam à prática de crimes na via pública e em residências com recurso a armas brancas. Temos também a destacar aqui 7 motorizadas de 2 rodas que foram apreendidas no âmbito de mandados de detenção e não só, em flagrantes também, elementos que atacavam com katanas, facas, saqueavam as pessoas, quer na via pública, como também no interior de residências. Portanto, estes bens se encontram apreendidos também, que vão ser presentes também ao processo e para se proceder com a fase de instrução preparatória. O comandante Mabida Almeida disse igualmente que no seu balanço constam 2 cidadãos que se dedicavam ao roubo de chapas no Parque do Campismo, onde estão os sinistrados do Rio Cavaco. Atendendo ao momento a que se nos assiste, não é, dos nossos sinistrados, das chuvas, das calamidades, cá no nosso centro do campismo de acolhimento aos mesmos, foram detidos 2 cidadãos por crime de furto de chapas e danos também do portão daquela instituição. Sobre isso temos a apelar aqui aos nossos cidadãos que é para não enveredarem por essas práticas, porque nós seremos coerentes e implacáveis na detenção dos prevaricadores. Portanto, nós temos conduzidos ao comando 20 cidadãos e serão presentes ao Ministério Público 6 elementos que estão intrinsecamente ligados a estas práticas criminais. De Benguela para Luanda, os moradores do Bita 5 Fios e Progresso, no município do Quilamba, queixam-se da falta de energia, da rede pública, de água potável e saneamento. Os nossos microfones, os municípios lamentaram o facto de, para terem acesso à água, serem obrigados a recorrer a cisternas ou a lojas de água filtrada, com gastos que, em média, rondam os 25 mil kwanzas por 10 mil litros. Nós aqui estamos a passar uma situação muito complicada na área da água e luz. O Bita 5 Fios é o lugar onde Nelson Tunda construiu a sua residência há 3 anos. Tinha um sonho de aproveitar a reforma, mas a falta de serviços sociais e dificuldades no saneamento básico tem impedido a sua concretização. Temos várias dificuldades, vou citar só algumas, como por exemplo o problema do saneamento, temos também o problema da água potável, uma luz deficiente e a água nos tanga apenas, eu em particular uso só para outros serviços, lavagem, banho, etc. Mas para o consumo uso água purificada. Eu compro 20 litros em uma semana. Cada 20 litros, 400 kwanzas. Uma realidade partilhada por Emanuel José, que lamentou também o mau estado da via, cujo asfalto termina no KK 5000. 100% dos moradores do Bita consomem água do tanque, água cisterna. E essa é a nossa maior preocupação. E a continuação do asfalto que acabou junto aqui, o KK para dar a continuidade até onde puder. A água cisterna nós compramos 25 mil kwanzas a 10 mililitros. São 25 mil kwanzas. Para aqueles que têm possibilidades, para aqueles que não têm possibilidade, muitos deles compram uns tanques que compram cada bidão de água 100 kwanzas. Para ter uma energia privada dentro de casa, fizemos o contrato de 120 mil kwanzas e pagamos 6.500 kwanzas mensal. Se por acaso atrasares esse pagamento, vais pagar com a multa 7.150. Questionados sobre os serviços sociais, Nelson Tunda afirmou. E lá também o nosso bairro é novo e os serviços também muito distantes. Eu estou aqui a quase a 5 ou 10 quilômetros do interior do bairro, onde eu vivo, para aqui. Todos os serviços estão aqui. Infelizmente, o bairro é novo e não tem esse serviço. Nenhum. Nem saúde, nem escolas estatal, não tem. O também morador do Bita 5 Fios, Agostinho Matias, manifestou preocupação com as constantes invasões de terrenos na zona e pouco policiamento. Nós realmente temos os espaços
O cidadão vem, compra o espaço. Mas esse espaço, quando as pessoas são compras agora, se não fizeres nada no espaço, aparece o segundo, terceiro e o quarto comprador. A área onde nós residimos carece mesmo de presença de polícia. Pela distância que moramos, por qualquer tipo de situação que ocorrer ali, não tem polícia. Os moradores do bairro Bita 5 Fios queixam-se de diversas aflições, desde falta de educação, água potável, saúde e energia elétrica. São as notícias no Girassol Jornal. Na Assembleia Nacional foi hoje suspenso o debate em torno da proposta de lei contra a disseminação de informações falsas na internet. Em causa está a necessidade de harmonizar posições entre deputados e o Executivo antes da votação final. Esta pausa surge depois de um debate marcado por fortes divergências, sobretudo em torno da definição de que constitui informação falsa e dos limites da intervenção do Estado no espaço digital. Durante a sessão, diferentes posições vieram à tona. O deputado da UNITA, Manuel da Fonseca, manifestou reservas quanto à viabilidade da proposta e alertou para o risco de o conceito ser utilizado para condicionar a crítica política. O que possa ser uma informação falsa na internet, na minha perspectiva, pode não ser para a senhora Presidente, pode não ser para o senhor Presidente António Paulo e pode também não ser para o senhor Presidente Chova. Portanto, partindo da perspectiva de cada um, vai efetivamente definir o que entende efetivamente por informações falsas na internet. Isso é juridicamente problemático, porque nem toda informação falsa é ilícita ou lesiva. E o critério é vago e perigoso. Pergunto, quem define o que é opinião, o que é falso? Já do MPLA, a deputada Elisandra Coelho defendeu que com a expansão das plataformas digitais há a necessidade de regulamentação. E aqui o que se procura é proteger neste campo digital, proteger a ordem jurídica, diria mesmo, proteger a ordem pública, a segurança nacional e a integridade individual ou até mesmo direitos fundamentais que são lesados face a esta disseminação de informação que é passada de modo deliberado e de modo intencional. Um dos pontos centrais do debate foi precisamente a falta de consenso sobre os conceitos. A UNITA sugeriu uma definição mais rigorosa, que trate apenas de informação comprovadamente falsa, tal como disse o deputado Olívio Nquilumbo. Aqui a definição de fake news ou notícias falsas exclui expressões, ou melhor, inclui expressões altamente indeterminadas, do tipo influenciar indevidamente a opinião pública, e não distingue com suficiente clareza entre facto objetivamente verificável e opinião pública. Por sua vez, o deputado do MPLA, Milonga Bernardo, defendeu que a liberdade de expressão não é um direito absoluto, devendo coexistir com outros direitos fundamentais, como a honra e o bom nome. A participação do cidadão na vida pública, que tem consagração constitucional nos termos do artigo 52, não deve ser entendido apenas como um direito absoluto, na medida em que a sua concretização deve ter em conta o dever adstrito a todo cidadão de cumprir e respeitar os direitos e liberdades, garantias fundamentais, também com consagração constitucional, nos termos do número 2 do artigo 52. Importa referir que esta proposta de lei surge num contexto de crescimento da desinformação online. De acordo com o secretário de Estado para a Comunicação Social, Nuno Caldas, o grande desafio continua a ser encontrar um equilíbrio na regulação na lei específica das fake news. Existe uma lei específica que dá tratamento aos géneros jornalísticos, que são tratados pelos órgãos de comunicação social tradicionais. Esta refere-se e é específica apenas a informações
falsas, ou seja, fake news no espaço virtual, na internet. Mas temos que, de facto, melhorar, tipificar a norma relativamente a esta diferenciação. Perante este cenário registrado nesta segunda-feira na Assembleia Nacional, a presidente da sessão e da segunda comissão, Ruth Mendes, orientou a suspensão dos trabalhos com o objetivo de permitir ajustes ao documento. Geração no Jornal, segunda-feira, intervalo a seguir. Contamos consigo no próximo bloco. Não saia daí. Até já. Está de volta a informação outra vez. Boa noite. Falamos agora de... Divulgado recentemente, indica que Angola desceu 9 lugares, uma posição contestada pelo Diretor Nacional de Informação e Comunicação Institucional, João Demba. Para o relatório de fundamentação em que coloca Angola na posição 109, percebe claramente que há aqui alguns dados que estão de alguma forma desajustados ou desalinhados com aquilo que é a realidade. Em contrapartida, jornalistas justificam a queda de Angola com o que designam de retrocesso verificado nos últimos 5 anos. Adelino Punga acredita que a liberdade de imprensa ainda não é absoluta. Com a entrada do novo governo, houve no princípio essa abertura de dialogar com os órgãos de comunicação, mas depois demos conta que era apenas um charme político, que depois na sua eficácia e aplicabilidade não se fez sentir. Hoje em dia, os jornalistas, sobretudo aqueles que fazem a mídia alternativa, nós somos perseguidos. É só olharmos para os órgãos de comunicação públicos. Estamos aqui a falar, nomeadamente, a TPA, entre outros. Sobretudo, as coberturas como são feitas. Não estamos aqui a acusar, mas é a realidade que nós vivemos. Não há essa abertura no seu verdadeiro sentido. O jornalista não pode só seguir porque o chefe mandou. Não, nós seguimos a informação, a verdade que deve ser dita. Então, essa liberdade de expressão que nós precisamos aqui no nosso país. Nós precisamos que o Estado olhe não como uma afronta, como muitas das vezes somos considerados, mas que precisamos também desse espaço. Já o professor e escritor José Luís Mendonça manifestou preocupação, uma vez que os mídias têm um papel importante na sociedade e esta descida levanta questionamentos sobre o quarto poder. A comunicação social, em qualquer parte do mundo, tem uma missão de mediar. Ela media o diálogo entre o poder político e as populações. Não basta haver água, tem que haver sabão, o sabão azul barato. Tem que se pôr na escola uma barrinha de sabão em cada casa de banho e ter ali o contínuo que vai controlar o sabão, etc. Já nem se fala do papel higiênico, isso aqui não existe. Isso é pedir o ouro do céu, papel higiênico numa escola. Adelino Punga apela por mais inclusão dos órgãos digitais. Em Angola não existe nenhuma lei que defende, sobretudo, os órgãos de comunicação privados. O que nós estamos aqui a pedir ao Estado angolano, em particular, que dê mais abertura, sobretudo, para os órgãos privados. O mundo assinalou neste domingo o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, uma data dedicada à promoção e à valorização do jornalismo. As candidaturas para a terceira edição do Prémio Nacional de Ciência e Inovação em Angola arrancam no dia 19 de junho e decorrem até 19 de julho. A iniciativa promovida pelo Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação foi apresentada nesta segunda-feira em Luanda, durante um ato que contou com a divulgação do edital. Na ocasião, foi feito um apelo à participação massiva das mulheres. A segunda edição do Prémio Nacional de Ciência e Inovação, realizada em 2025, contou com a participação de 178 projetos científicos. Segundo a secretária de Estado para a Ciência, Tecnologia e Inovação, Alice de Fátima Almeida, o balanço da edição passada é positivo, com destaque para o número de participantes. O balanço é extremamente positivo, principalmente olhando para o número de candidaturas que a segunda edição recebeu em relação à primeira edição e, portanto, isso leva-nos a dizer que o balanço é positivo e que, portanto, nesta terceira edição as candidaturas serão maiores ainda. Haverá muito mais participação
e esperemos que também cubram mais áreas, tal como aconteceu na segunda candidatura. Foi igualmente divulgada em conferência de imprensa presencial e virtual a abertura das inscrições para a terceira edição do prémio, que decorrem de 19 de junho a 19 de julho deste ano. Para esta edição, Alice de Fátima Pinto de Almeida reforçou o apelo à participação das mulheres no domínio da ciência e inovação. Incentivo todos a participarem, incentivo em especial as mulheres, as jovens mulheres a participarem nesta terceira edição. O Prémio Nacional de Ciência e Inovação 2026 tem como objetivo incentivar a criatividade e a produção de investigação científica, bem como promover soluções inovadoras para os problemas sociais, econômicos e ambientais que afetam a sociedade angolana. A governante afirmou ainda que o prémio serve também para avaliar o impacto das políticas públicas implementadas no setor, sobretudo junto da comunidade académica. Este prémio é importante para o setor porque é uma forma de avaliarmos o impacto que as políticas do setor têm tido em relação à comunidade académica, em relação à comunidade científica, né? Quando vemos os nossos podemos chamá-los atores de ciência e inovação, reagirem, apresentando os seus trabalhos, submetendo candidaturas aos prémios, portanto é sinal de que as políticas estão a ser desenvolvidas pelo setor, estão a surtir resultados. Podem concorrer investigadores científicos, inventores, inovadores e outros atores do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, de acordo com a natureza do prémio. As áreas a concurso incluem ciências exatas, naturais, engenharia e tecnologia, ciências médicas e da saúde, ciências agrárias, bem como ciências sociais e humanas. A embaixadora de Angola na China, Dalva Ringot Allen, participou nesta segunda-feira no primeiro Fórum de Expansão de Negócios em Tecnologia na cidade de Haikou, no sul da China. O evento visou a promoção de oportunidades de negócios no setor das tecnologias e inteligência artificial, em economias emergentes, bem como disseminar conhecimentos práticos sobre a internacionalização, regulação, captação de investimento, abertura à inovação e modelos de Skylab. O evento contou com a participação de embaixadores extraordinários e plenipotenciários acreditados na República Popular da China, empresários, investidores e representantes de câmaras de comércio, instituições financeiras, académicos e estudantes. Ao intervir no ato, a embaixadora considerou fundamental que, num mundo cada vez mais global e competitivo, a inteligência artificial assuma um papel determinante no desenvolvimento das economias emergentes, oferecendo oportunidades de salto tecnológico e inclusão produtiva. A diplomata angolana reiterou que a excelente relação bilateral e de cooperação com a China tem sido um pilar de cooperação Sul-Sul, assente na amizade, respeito mútuo e solidariedade que tornou possível o financiamento para a reconstrução de infraestruturas essenciais, incluindo estradas, caminhos de ferro, portos, escolas e hospitais. O Brent, petróleo de referência para as exportações angolanas, voltou a abrir a semana de negociações com preço acima dos $100 por barril, preços pressionados pelas tensões geopolíticas no Médio Oriente e a saída dos Emirados Árabes Unidos da OPEP. O Brent, referência internacional, fechou a semana passada ao preço de $114,8 por barril, depois de atingir o máximo de $126, uma subida de quase 15%, influenciada pela escalada do conflito entre os Estados Unidos da América e o Irão e o bloqueio do Estreito de Hormuz, que afeta cerca de 1/5 do transporte global de petróleo. A alta de petróleo influencia diretamente os preços de combustíveis como a gasolina e diesel, assim como pressiona a inflação global e os custos logísticos.
E olhamos para outro assunto que marca a atualidade. Fora de portas, pelo menos 130 cidadãos nigerianos residentes na África do Sul devem ser repatriados a pedido destes na sequência dos recentes protestos contra imigrantes na nação Arco-Íris. A informação foi avançada pela ministra dos Negócios Estrangeiros da Nigéria, que referiu que convocou o alto comissário interino da África do Sul em Abuja para expressar a profunda preocupação do governo nigeriano face à situação. A governante assegurou ainda que, apesar do ambiente de violência, não foram registadas mortes de nigerianos e reiterou que a vida e os negócios dos cidadãos da Nigéria em território sul-africano não devem continuar a ser ameaçados. E avançamos para Cabo Verde, que criou uma área de isolamento e uma equipa multidisciplinar, se for necessário, prestar assistência a passageiros ou tripulantes do cruzeiro Andios, após 3 mortes no navio associadas a uma síndrome respiratória aguda, anunciou hoje o governo local. Na ilha de Ascensão, um passageiro foi retirado do barco e transportado para os cuidados intensivos, onde permanece na África do Sul, sendo este o único caso confirmado de antavírus. Para já, segundo as autoridades, não há necessidade de transferência dos passageiros para unidades hospitalares, sendo que qualquer eventual transporte será reavaliado com o mais elevado nível de segurança. Cabo Verde assegura ter cumprido os protocolos internacionais ao decidir não autorizar desembarques nem que o navio atracasse no porto da praia. Até o momento não há confirmação da ligação entre estes casos e a infecção por antavírus confirmada em laboratório, estando em curso uma investigação. Situação no Médio Oriente. O Irão pediu hoje aos Estados Unidos que adotem uma abordagem razoável e abandonem as suas exigências excessivas para que seja possível chegar a um acordo de paz. Neste momento, a nossa prioridade é acabar com a guerra. Não podemos ignorar as lições do passado. Negociamos 2 vezes sobre os aspectos nucleares. Simultaneamente, fomos atacados pelos Estados Unidos, afirmou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano. A situação entre os 2 países está num impasse desde que o cessar-fogo entrou em vigor a 8 de abril, após quase 40 dias de ataques aéreos israelitas e norte-americanos contra o Irão e ataques de retaliação de Teherão na região, sobretudo contra bases militares norte-americanas entre o Estreito de Hormuz e a questão nuclear. Os pontos de discórdia continuam a ser tão significativos que os esforços para reiniciar as negociações falharam, apesar de um primeiro encontro direto no Paquistão a 11 de abril. E voltamos a olhar na atualidade nacional. 300 famílias em condições de vulnerabilidade no município do Rangel, em Luanda, vão beneficiar de formação e capacitação. A garantia é do administrador municipal, que falava durante a sessão do Conselho da Família. O responsável promete ainda especial atenção ao ensino primário, com vista a evitar o absentismo e o abandono escolar. Foi a segunda sessão do Conselho Municipal da Família a nível do município do Rangel, depois da divisão político-administrativa. Os programas de proteção social, com destaque para o de combate à pobreza, os setores da saúde e educação, com especial atenção para as famílias em condições de vulnerabilidade, dominaram o encontro orientado pelo administrador municipal, Lourenço Domingos. Sendo um programa de reforço e de apoio tanto às nossas famílias e às crianças, sobretudo, que é o foco principal, tanto para podermos aumentar o nível de participação nas escolas, aumentar o nível de assiduidade das nossas crianças, tanto aumentar o aproveitamento a nível das aulas, e pensamos que as nossas famílias tanto devem agora também fazer a sua parte
porque vezes há que responsabilidades próprias da famílias tanto são atribuídas ao Estado, quando na verdade tanto as famílias também devem continuar a fazer o seu papel. Sobre a influência da globalização nos valores das famílias angolanas, o administrador do Rangel, Lourenço Domingos, sublinhou. O nosso município é um município tanto multicultural, em que tanto há uma mistura de culturas, tendo em conta também a diversidade cultural tanto da Angola, do nosso povo, portanto aqui, tanto a nível nacional, temos aqui os Quimbundo, Umbundo, os Bakongo, porém há uma outra realidade também que vai se juntando, portanto que é a questão da imigração, em que, portanto, a nível do nosso município encontramos outras nacionalidades, sobretudo da África do Oeste, não é? Que, em alguns casos, por conta de cultura bastante diferente, vão também influenciando tanto o modo de estar e de viver dos nossos munícipes. Tanto aqui o que nós apelamos aos nossos munícipes. Já o académico João Mateus Jorge exige que se faça uma abordagem profunda em relação ao modelo de famílias no país, tendo em conta a perda de valores e as mudanças geracionais, segundo afirmou, acontece de 50 a 50 anos. João Mateus Jorge foi mais fundo ao afirmar existir desvalorização dos princípios ancestrais. O desequilíbrio entre aquilo que são as orientações dos nossos mais velhos, aquilo que são orientações dos nossos ancestrais, não tem sido levado à luz do presente. Quer dizer, que é um esquecimento. Isso significa que a atual geração não tem estado a abordar com muita profundidade e conservar aqueles valores aprendidos. Logo, como dizia. Um problema que disse ter como fator a falta de diálogo e a conexão no seio familiar. É preciso unir a tecnologia aos modelos familiares e que os pais encarregados de educação devem assumir a responsabilidade sobre a educação dos filhos. Os nossos filhos estão abandonados em casa. Hoje o pai, enquanto o filho, enquanto estiver em casa, ele limita-se a estar no telefone, a estar a navegar na internet. Hoje a esposa, por outro lado, também limita-se, num outro canto, a estar na internet. A segunda sessão do Conselho Municipal da Família, no município do Rangel, decorreu sob o lema Família, Desigualdade e Bem-Estar Infantil. Mais um curto intervalo a seguir no Girassol Jornal. Até já. Já de volta, desporto na ordem da atualidade. A ronda 25 do Girabola Alegria do Povo registrou 26 golos, uma média de 3,2 tantos por jogo. A partida entre o Redonda do Bengo e o Petro de Luanda foi a mais produtiva, com 7 golos apontados. Na partida mais aguardada da jornada 25, o Cabo Escorpio do Palanca recebeu e goleou Sagrada Esperança da Lunda Norte por 4 bolas sem resposta. Jogo disputado no Estádio Municipal dos Coqueiros, na Baixa Antiga, da cidade de Luanda. No Bengo, o líder Petro de Luanda passeou classe em casa do Redonda, ao vencer por 5-2. No estádio 22 de junho, ao Rocha Pinto, o Interclube derrotou Bravos do Maqui do Mochico por 3-1. Quem também venceu foi o de Agosto, em casa do São Salvador, por 3 bolas sem resposta. O 1º de Maio de Benguela foi a casa do Desportivo da Lunda Sul vencer por 1 bola sem resposta. A ronda 25 do Girabola Alegria do Povo registrou 26 golos, uma média de 3,2 tentos por partida. O Petro de Luanda, com o tapete estendido, comanda o campeonato nacional com 63 pontos, seguido pelo Williete com 51. O avançado tricolor, Tiago Reis, com 17 golos, é quem mais marca no Campeonato Nacional de Futebol. O Petro de Luanda venceu o Sporting de Luanda neste domingo no pavilhão da Cidadela por 90-85 e isolou-se na liderança dos play-off, agora com 2-0. Estamos a falar do Unitel Basket. O pavilhão principal da Cidadela voltou a ser o centro mais uma vez da final do Unitel Basket ao receber o segundo duelo dos play-offs
entre o Petro de Luanda e o Sporting Clube, igualmente da cidade capital. No primeiro quarto, o Petro venceu por 25-18, ao passo que o segundo período ficou com o Sporting Clube de Luanda, que conseguiu converter 26 pontos contra os 19 do adversário. Ao intervalo, a partida estava empatada por 44 pontos. O Petro de Luanda venceu a partida no terceiro quarto, que terminou em 21-16 no parcial, deixando o placar global em 65-60. No último período, cada equipa conseguiu 25 pontos, permitindo a vitória dos tricolores por 90-85. Vítor de Carvalho, que assumiu o comando do Petro de Luanda após a expulsão do técnico principal, Sérgio Valdeomilhos, sublinhou que vão sentar para corrigir algumas coisas. Cometemos alguns erros que fez com que o jogo ficasse equilibrado até agora ao fim de partida. Mas estamos numa fase agora de correção e dentro das correções vamos ver se os próximos jogos fizemos algo melhor dentro de uma final, né? Eu acredito, não é pela vitória, né? Mas tem que se melhorar alguns aspectos que acredito que nos próximos jogos vai ser tudo diferente. Nos leoninos de Luanda, Aníbal de Jesus Moreira reconheceu a superioridade da equipa adversária, assim como garantiu que vão continuar a lutar por uma vitória. A equipa do Petro muito mais rodada, muito mais abalizada nesse tipo de situações, conseguiu ganhar o jogo. Mas está de parabéns à equipa do Petro por ter ganho, os meus jogadores também, por tudo que fizeram durante o jogo, deram o seu máximo, não conseguimos, vamos trabalhar para ver se melhoramos no próximo jogo. Apesar da derrota, o poste do Sporting Clube de Luanda, Alexandre Jungo, foi o mais produtivo do encontro com 25 pontos e 8 ressaltos. No Petro de Luanda, Childe Dundão teve 19 pontos, 5 assistências e 2 ressaltos. Ora, nota esportiva, a última desta edição do Girassol Jornal, que a seguir já sabe, tem Girassol Debate habitual a segunda-feira. O Alberto Capitão tem o painel praticamente pronto. Alberto Capitão, muito boa noite. O que é que se propõe nesta segunda-feira para os nossos convidados em termos de reflexão no Girassol Debate? Viva, boa noite, Simeão Mondula, boa noite a quem nos acompanha por esta altura. De facto, hoje é mais um dia de Girassol Debate. Vamos estar a falar sobre empresa, trabalho e ética. O objetivo é olharmos para as condições laborais, as questões que têm a ver com a atuação dos próprios trabalhadores, mas também a responsabilidade dos empregadores, a questão que tem a ver com os conflitos laborais, que são muitas vezes temas de conversa diariamente em muitos meios de trabalho. Estes e outros assuntos vão estar a dominar o nosso programa de hoje. Teremos como convidados e já me fazem companhia aqui em estúdio os ilustres Arlindo Chimbuenjo, é jurista, especialista em questões laborais. João Vieira Moraes é presidente do Comitê Nacional de Jovens Sindicalistas. E também Telmo dos Santos, que é especialista em higiene, saúde e segurança no trabalho, bem como a socióloga e professora Aida Nelson, que uma vez mais vai estar a participar do nosso programa via Zoom. Como sabemos, a Aida Nelson tem estado a participar dos nossos vários programas via Zoom a partir da província da Huila. Assim sendo, Simeão, é esta a questão que vai dominar o Girassol Debate de hoje. Tu e os nossos telespectadores são convidados a acompanhar. Ora, é às 21 horas pontualmente, dentro de sensivelmente 5 minutos. O Girassol Jornal fica por aqui. Voltamos amanhã à mesma hora. Não perca então, convite feito. Vem a seguir o Girassol Debate. Estamos juntos. Até amanhã.